sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos que em todas as coisas Deus age. Em outra versão diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem até uma canção linda que fala sobre isso, né? Todas as coisas cooperam para o bem. Dito esse texto, ilustrado esse texto, e você anotado esse texto de Romanos 8:28, eu quero fazer uma pergunta que deve ter uma resposta muito honesta. A pergunta é reta, a resposta tem que ser honesta, mas você não precisa dizer em voz alta. Diga para você mesmo: qual dos versículos da Bíblia que você tem mais ódio? Talvez seja esse, porque esse versículo é o mais usado quando ninguém tem explicação para te dar do problema que você tem. Você perdeu alguém? Todas as coisas cooperam para o bem. Você foi demitido? Irmão, mas todas as coisas cooperam para o bem. Você foi traída? Sabe, né? Todas as coisas cooperam para o bem. Aí tem um momento que você tem nojo do versículo já, porque parece que quando não se tem uma explicação, as pessoas dizem: pois é, todas as coisas cooperam para o bem. Mas se você não entender de verdade a essência do que você está passando, e por que Deus permite as aflições, porque Deus permite que nós passamos por momentos em que nos ferimos até, você nunca vai entender o porquê desse verso. Você nunca vai entender a essência dele. Porque quando Paulo escreve, ele diz: porque sabemos, ou seja, ele já trouxe isso para dentro do seu coração, ele entendeu. Nós apenas citamos: todas as coisas cooperam para o bem. Ele diz: sabemos, eu sei que é assim que funciona. Ele já tinha entendido, e Deus trabalha nos nossos corações de maneira que a gente vai crescendo a ponto de entender. Porque quando eu não entendo, eu me afasto. Quando eu não entendo, eu murmuro. Quando eu não entendo, eu acho que é o outro culpado. Mas se eu sou daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito, que é o que está escrito aí na sua Bíblia, os que foram chamados para um propósito passam por aflições. Aqui diz todas as coisas, então não entenda apenas como aflições, porque tem momentos bons, tem momentos de conquista, tem momentos de prosperidade, coisas que você adquire, mas eu nem preciso dizer para você de que isso vai te fazer uma massagem no ego a ponto de você dizer: glória a Deus, que bom ser um cristão. A dificuldade é quando nós sofremos provações. E eu tenho entendido, não apenas estudado, mas vivido algo que me faz entender que o primeiro propósito, um dos primeiros propósitos, né? Não importa se é o primeiro, enfim, um dos propósitos das nossas aflições e até mesmo das nossas feridas, é Deus trazendo elas ou permitindo-as como um caráter formativo para nós. Deus está formando algo, e é por isso que Deus, Ele não fica nos poupando, e às vezes a gente vem para Cristo, a gente vem para o Evangelho, a gente recebe Jesus, e a prova vem. Você se pergunta: mas Deus, eu estou começando agora, será que, né, por que dessa aflição, por que dessa luta? Porque Deus está formando algo em você, Deus está começando algo em você. Veja de que nós, muitas vezes como pais, nós tentamos poupar os nossos filhos ao máximo de viverem coisas que nós vivemos, que a gente vivenciou quando criança. E obviamente que você não vai deixar seu filho passar fome se você passou fome, não é nesse sentido. Mas às vezes nós éramos submetidos a fazer determinadas coisas, ou nós éramos submetidos a ter que cumprir algumas tarefas, e você não gostava daquilo. Então você colocou uma meta desde a sua infância ou adolescência: isso meus filhos não vão passar, eu não vou cobrar deles isso. Sabe por quê?
que você prosperou, chegou onde chegou, tem a educação que tem, foi por conta dos teus pais terem permitido algumas coisas na sua vida, e que nós isentamos os nossos filhos disso, nós não permitimos, queremos fazer com que eles tenham uma vida muito plena, mas essa plenitude de vida impede de que eles vivam algumas dores, que eles atravessem algumas coisas que vão formar neles um caráter polido, que vão dar a eles a distinção entre pessoas que eu preciso respeitar e pessoas que são meus colegas. Uma criança que não é submetida a isso, ela não consegue entender quem é a autoridade, ela não tem autoridade na sua casa. Então quando ela sai na rua, quando ela vai para a escola, ela não reconhece o que é autoridade, porque em casa ela não teve essa distinção. E às vezes a criança está chutando a canela da mãe, está puxando a barba do pai, está gritando dentro de casa e todo mundo está fazendo tudo o que ele quer. E essa criança vai para a rua achando que todo mundo tem que cumprir o que ela quer. Quando nós chegamos na igreja, às vezes nós viemos pedindo coisas para Deus, e Deus muitas vezes até nos entrega algumas coisas. Porém, se Deus não permite algumas aflições e alguns nãos, sabe o que acontece? Nós achamos que Deus é o gênio da lâmpada, nós achamos que tudo o que eu quiser será feito, e eu não preciso entender o versículo completo que diz: se eu estiver nele e ele estiver em mim. É preciso que sejam cumpridas algumas coisas para que a Bíblia faça todo sentido. Não é apenas Deus fazendo, mas é o homem fazendo a sua parte também. As aflições, elas têm muito a ver com Deus nos formando. Deus sabe que você vai passar por aflições maiores, então Ele permite as menores, para já ir preparando você para aquilo que vem. Quando você prepara o seu filho com algum trabalho, com alguma coisa que ele te auxilia em casa, isso forma nele a sabedoria, né? O saber de que eu preciso ajudar aonde eu estiver. Então seja ele menino, menina, não importa, ele vai para sua casa um dia, ou ele vai para uma república, ou ele vai para algum lugar morar com pessoas, e ele sabe que ele tem funções a cumprir. Uma pequena coisa que você dá, é uma grande coisa que ele aprende para a vida. Deus permite pequenas aflições quando nós chegamos a Ele, porque Ele sabe que nós passaremos por aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E por que ele diz isso? Porque mesmo Jesus, sendo filho de Deus, passou por aflições, passou por momentos difíceis, para dizer para você, mesmo eu sabendo de todas as coisas, tendo assim, noção de que o Pai está me vendo em todo o tempo, coisa que às vezes nós até duvidamos, ele passa por provações, e as provações dele vão crescendo. Ele começa sendo perseguido, ele começa o povo querendo atirar pedras nele, e a coisa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, a ponto de ser negado, de ser traído e de ser crucificado. Mas as aflições que Cristo passa estão formando nele um caráter, estão formando nele, ou pelo menos nos ensinando, isso é didático, para que a gente entenda de que as pequenas aflições que você passa, elas te dão capacidade de sofrer as grandes aflições, porque é nas grandes aflições que virão os grandes resultados. Jesus certa vez disse: ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Todas as vezes que você almeja o muito, que você está mirando algo grande, que está buscando algo grande, não é errado você buscar coisas grandes, saiba, haverão grandes lutas, mas se você não tiver a preparação das pequenas lutas diárias, se você não conseguir suportar uma discussão, se você não conseguir lidar com uma pessoa que não concorda com você, se você não conseguir lidar com aquele que não fez o que você queria, do jeito que você queria, na hora que você queria, sinto muito, você nunca vai chegar nas grandes coisas. As grandes coisas demandam grandes aflições, e você precisa, e Deus permite essas pequenas coisas, sabe, como uma vacina que injeta em você parte de algo que causaria talvez a sua morte, ou como a vacina da paralisia infantil, coloca ali, permitindo que o teu corpo reaja contra, lute contra. Tem algumas vacinas que eles já vão avisando, dizendo assim, pode ser que dê um pouquinho de febre na criança, mas fica tranquilo, pai, é só isso aqui, vai ficar dolorido e tal, é pouco. Por quê? Porque está tentando evitar o muito.
a criança estará preparada para enfrentar o muito quando vier sobre ela. É por isso que Deus permite determinadas coisas na nossa vida, porque Ele está formando em nós um caráter vencedor. Ele está formando em nós, sabendo de que essas lutas elas são passageiras, mas a glória que Ele nos propõe é eterna. Aleluia. Uma das primeiras coisas então, é esse caráter formativo que essas lutas têm. Uma segunda coisa, é que Deus também nos corrige pelas aflições. Tem coisas que a gente diz assim, ai que luta que eu estou passando, Deus vai me entregar algo muito grande, só que a gente não teve discernimento. Deus está dizendo assim, ei, isso aí não é para entregar nada para ti, isso aqui é para te corrigir. Eu estou permitindo essa luta aqui, e na verdade estou permitindo porque você quis. Tem coisas que Deus não queria para você, mas você queria para você. Deus não queria você no estado que você está hoje, mas a gente insiste tanto às vezes com Deus. Se tu quer, pega. Cash, pega. Sabe, tem vezes que eu imagino a vida espiritual de algumas pessoas. A pessoa está aqui, Deus está abençoando ela, Satanás está passando lá do outro lado da rua, assim, ô diabo, vem cá rapaz, me tenta aqui. Não quero nada contigo, teu Deus é grande. Não, vem cá. Tem gente que atenta o diabo. Não é o tempo ainda, vai vir aflição, pois ele busca, pois ela está buscando tribulação para ela. Às vezes sai de um relacionamento tóxico, uma luta, e buscou, e orou, e Deus livrou, meu Deus que benção, mas nem se recupera, já está buscando tribulação para a vida. Tem coisas que às vezes Deus permite que é corretivo, para aprender, ei, não posso mais ir por ali. Sabe aquele negócio de que o sábio aprende com o erro dos outros, o inteligente erra, mas aprende, e o tolo nunca aprende. E tem gente que erra, mas volta no mesmo erro, e está passando pelas mesmas coisas. Deus permite algumas aflições para nos corrigir, porque a intenção de Deus é que eu seja pelo menos inteligente, para que eu aprenda, não posso mais fazer dessa forma, eu não posso entrar por esse caminho, não há como. Se a comida está estragada, vai me fazer mal, não, mas eu sei que está estragada aqui, mas eu vou orar e vai dar tudo certo. Meu irmão, a Bíblia também diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás disse para Jesus, te joga daqui, levou ele lá em cima no pináculo do templo, te joga, porque a palavra diz, e Satanás é especialista em citar Bíblia, porque ele também conhece, a diferença é que ele não segue, algumas coisas, né, outras ele segue. Pastor, está dizendo que o diabo segue. Quer ver uma coisa? Vou te dar só um exemplo, nem ia contar isso aqui. Jesus chega em Gadara, passa por uma tempestade, chega lá por causa de uma pessoa, um gadareno, um cara louco que tinha lá, que comia do cemitério, que andava arrastando correntes. Jesus chega lá, sabe quem foi primeiro para saudar Jesus, para reconhecer que uma autoridade chegou ali? Aquele homem que estava assim de demônio, porque os demônios sabiam que chegou uma autoridade naquele lugar, e aquela autoridade merecia ser honrada, tanto que você vai ler na Bíblia que diz assim, e eles chegaram e o adorou, ou seja, ele se prostrou diante de Jesus. Quem? O louco, que estava cheio de demônios. Os demônios sabem que Deus é autoridade, às vezes o homem não sabe disso, às vezes nós ignoramos isso, mas até os demônios sabem. Então não seja pior do que um demônio, nós precisamos entender a palavra de Deus. Algumas coisas que nós vivemos é corretivo, Deus está permitindo para nos corrigir, para nos alinhar, para nós entendermos, não posso continuar dessa forma, eu não posso continuar nessa vida, está dando tudo errado, e a pessoa está dizendo, essa prova um dia vai passar. Tenha discernimento, vai passar se essa prova é uma permissão de Deus para te aprovar. Se ela é corretivo para a tua vida, ela só passa quando você entende que é uma correção. Deus está me corrigindo. É por isso que quando Jonas entrou naquele barco, leia o livro de Jonas em casa se você não conhece a história.
Jonas entra naquele barco, começa uma tempestade, e eles fizeram muita oração, e eles pediram muita revelação, e não passava a tempestade, até que o erro fosse corrigido. Há tempestades na nossa vida que não vão parar, e você está dizendo, todas as coisas cooperam para o bem, né? Coopera, porque se você entender, a tempestade vai parar na tua vida, e você vai voltar para o lugar do teu propósito. Se Deus colocou você para andar aqui, você está andando aqui, não vai parar a tempestade, até que você entenda que precisa ir para o lugar que Deus te chamou. Então é corretivo, e é bênção, porque se Ele está permitindo a luta na tua vida, para você voltar para o estado original, onde Deus te quer, é porque Ele te ama. A Bíblia diz que Ele açoita e repreende a todo aquele que Ele toma por filho. E por que Ele faz isso? Para nos corrigir. Então Ele permite. Sabe quando Deus te pega assim e diz assim, ei, acorda. Por quê? Porque nos ama. Às vezes nós usamos aquele adágio popular que diz que o verdadeiro amigo é o que diz que você está com o rosto sujo. Porque alguém aqui, talvez, já passou por essa triste situação de estar conversando com uma pessoa e ela tem um alface no dente, ou o batom foi no dente, e a pessoa está e fala e joga o cabelo para cá, e aquele dente está vermelho, e você fica assim, eu falo, não falo, ai que vergonha e tal. Você não fala, porque tu não é amigo. O verdadeiro amigo diz, ei, ó, fala, tem uma face aí, hein? Tá sujinho, deu uma borrada aqui. Nós falamos, mas o nível de amizade tem que ser alto. O problema é que nós achamos que Deus precisa, sabe, ter todo cuidado quando vai falar comigo. Não, Deus vai salvar a tua vida, Ele quer salvar você. E às vezes para salvar você Ele precisa te chacoalhar e dizer assim, acorda, ei, acorda. Porque alguns de nós estão sonâmbulos na vida, sonâmbulos. A gente está no piloto automático, sabe? Não está funcionando. Então Deus permite algumas provações e até mesmo algumas feridas. Sabe esse relacionamento que você, Deus não estava nisso. Por que Deus permitiu? Porque tu pediu a Ele. Às vezes nós nem pedimos a Deus, porque a gente já sabe a resposta. A gente já sabe a resposta. A gente não pede, aí depois dá errado, assim, Deus, valeu, hein? E Deus, como quem diz, eu? Tu nem falou comigo, nem pediu nada, tu já foi levando para casa, então é teu. Deus permite algumas feridas, porque cada vez que a gente olha para elas, a gente lembra de algum momento da vida que a gente fez errado, e então isso permite com que a gente se corrija. Perceba, sabemos que Deus age em todas as coisas, Deus age até nos nossos erros. Deus gosta mais de agir nos nossos acertos, mas Deus age nos nossos erros porque Ele nos ama. E mesmo quando nós erramos, Deus continua nos amando, continua agindo na nossa vida, na esperança que eu entenda. Tem vezes que Deus é tão misericordioso, que eu estou fazendo errado e eu sei que eu estou errando. Eu estou esperando, não, alguma coisa vai acontecer de ruim na minha vida, né? Porque agora eu sei que eu errei, vai dar errado, alguma coisa vai dar errado. Não deu certo, acho que Deus nem acha tão errado assim. E a gente não entende que Deus está dizendo assim, rapaz, estou te dando misericórdia, precisa acordar, eu estou esperando que você entenda que está errado, que você já entendeu que está errado, e pare. A longanimidade de Deus em esperar que a gente acorde, às vezes, é interpretada como conivência. Deus é conivente. Deus não é conivente, mas Ele é misericordioso, e Ele espera que a gente acorde antes que a ferida venha, porque às vezes nós não acordamos, a ferida vem e aí a gente acorda, aí acordamos. Portanto, Deus permite aflições para nos formar, nos fazer crescer, nos preparar para lutas maiores. Deus permite as provas e as aflições para nos corrigir e nos devolver ao caminho certo.
Deus também permite as aflições para prevenir algumas coisas. Tem vezes que Deus está prevenindo. Tem lutas que não vão sair da nossa vida. Tem coisas que não vão ser 100% do jeito que eu queria. E eu tenho aprendido de que se elas fossem diferentes, eu me perderia. Sabe, esse mesmo Paulo que escreveu isso, certa vez em 2 Coríntios 12, 7, ele escreveu assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que me tirasse, mas ele disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. O que ele está dizendo aqui? Esse cara recebeu tantas revelações, ele foi levado ao terceiro céu, ele viu coisas que ele disse, são palavras inefáveis, eu não posso dizê-las. Sabe, lencinhos que ele orava eram levados e colocados sobre enfermos, e esses enfermos eram curados. Ele orou e pessoas ressuscitaram, como o caso do menino Eutico que caiu do telhado não, do segundo andar, enfim. Ele tinha obras maravilhosas, mas para que ele nunca se exaltasse, a ponto de dizer assim: gente, chegou Paulo aí, prepare aí o banquete, que eu estou chegando na tua cidade, reúne as pessoas, que onde eu chego o negócio ferve, meu irmão. Não, Deus permitiu um espinho na carne, algo que os teólogos até hoje estão procurando entender o que seria esse espinho na carne. O filme, muito bom filme, inclusive assistam, Paulo, o apóstolo de Cristo, mostra-nos uma possível explicação para esse espinho na carne. Mas o fato é de que tem coisas que não são do jeitinho que a gente queria, e é a forma de Deus nos manter em rédeas curtas, porque tem gente que não sabe lidar com liberdade. Se sua esposa fosse nessa vibe tua, vocês se perderiam. Se teu marido fizesse tudo aquilo que você quer, vocês se perderiam. Se as coisas fossem 100%, se você tivesse todo o dinheiro que você queria ter, você se perderia. É por isso que nós não temos, é por isso que nós não alcançamos. Tem coisas que Deus não vai permitir, porque por mais que eu diga assim, se eu ganhasse na Mega Sena, eu queria ajudar tanto a igreja, tá, Jesus, na igreja. Ele sabe que se você não ajuda agora, que você tem dificuldade, por isso que ele diz: ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Quando ele vê que nós, quando temos dificuldade, temos o coração doador, ele sabe que nada vai nos corromper. Tem coisas que ele não vai permitir, que ele não vai tirar, que me aflige, mas ele permite ainda na minha vida. E ele permite porque me ama, porque é isso que me mantém alinhado. Porque se a coisa tivesse 100%, eu não teria necessidade de orar. Porque, quer ver? Faça só uma análise da sua vida. Algumas pessoas vão se identificar com o que eu estou falando aqui. Você chegou na igreja no pior momento da sua vida. Pior momento. Significa dizer que as lutas nos atraem para Cristo. Outra, há pessoas que quando melhoraram, sumiram. Sabe, a igreja, ela não é antibiótico, ela não é analgésico, que tu usa por um tempo e depois, não, ela é algo para a vida inteira. E Deus às vezes permite que uma aflição ou outra permaneça, não retira, porque se retirar, acabou a igreja, acabou a presença de Deus, acabou eu entender que eu estou aqui porque Deus quer usar a minha vida para alguma coisa. E é difícil nós pensarmos isso, porque talvez a vida inteira a gente nunca viu valor em nós mesmos, e Deus está dizendo: não, tem valor em você, e você está aqui hoje porque tem algo em você que eu preciso para usar nesse lugar, ou principalmente fora desse lugar, principalmente fora. E aí, se não tiver a aflição, se não tiver alguma coisa que sempre está me espetando, eu não volto para Ele. Então, essa correção de Deus é quando eu estou tão fora, mas a prevenção de Deus é quando Ele sabe assim: não, o Jota, se largar um pouquinho de corda aqui para ele, se perde.
preciso manter ele aqui. Às vezes essa prevenção de Deus é até que você entenda, e daí você vence. Acontece também. É como o filho que diz assim: pai, dá o teu carro. E o pai diz assim: sim, cadê a tua carteira? Ah, pai sabe que eu não tenho. Então vai pegar o carro. Porque o pai é ruim, né? Porque ele está prevenindo. É uma prevenção para que alguma coisa não aconteça. Mas nós chegamos para Deus pedindo cada coisa, que eu fico imaginando que se Deus respondesse todas as nossas orações, o mundo tinha acabado. Tem tanta oração que nós fazemos que em pouco tempo depois nós estamos se arrependendo daquela oração. Por isso que as aflições que nós vivenciamos, elas tanto vão nos ensinando e nos dando maturidade, quanto nos corrigindo, quanto nos prevenindo do pior. E aí, eu entro no último ponto que eu quero conversar com você, de que as aflições, elas têm um caráter preparativo. Elas nos preparam para algo muito maior que Deus já tem sonhado para você. Algumas aflições, elas vêm já numa dose cavalar, porque ela está preparando você, levando você a um entendimento, porque Deus tem algo para ti e é grande. Quando eu olho para a vida de José, aquele que foi vendido pelos irmãos e tudo mais, Deus permite ele passar por tantas etapas, porque Deus estava formando nele, preparando ele para ser governador do Egito. Deus estava preparando ele para governo, então faz ele passar por administrações pequenas dentro da sua casa, depois na casa de Potifar, depois ele vai usando daquilo dentro da cadeia onde ele foi parar. Mas ao mesmo tempo, quando Deus nos permite algumas aflições, Ele nos dá empatia suficiente para que a gente possa lidar com o outro. Existem algumas lutas que eu vivi na minha vida, que eu só posso entender você quando eu te atendo, porque eu vivi aquilo. Porque antes de viver, eu tinha os meus preconceitos, meus paradigmas. Isso aí é falta de vergonha. Isso aí, porque é tão fácil, né? Emitir julgamento para os outros. É só querer ir lá e fazer, né, gente? Até que você tem aquela depressão miserável, que você sabe o que tem que fazer e tu não consegue levantar. Você sabe que precisa e não consegue. É tão fácil, vai lá e perdoa e pronto, acaba com isso aí de uma vez. Até que você é ferido na tua alma. E você sabe que precisa perdoar, mas tu não quer encarar a pessoa. E Deus está nos preparando para alguma coisa muito maior, porque você nunca vai ter a capacidade de falar de perdão sem que você perdoe. Você nunca vai conseguir administrar grandes coisas se nas pequenas você já mata todo mundo que é para trabalhar com você. Ninguém vai conseguir trabalhar para você se com você já atropela todo mundo. Deus nos prepara, e Ele permite algumas lutas em meio a tudo isso. E é por isso que Moisés passa 40 anos no deserto. Ele passa 40 anos para que depois ele venha retirar o povo do Egito. Gente, se ele não sofresse aqueles 40 anos, ele não tinha aguentado 4 dias com aquela galera ali, porque eles eram difíceis. O tempo que você está vivendo agora está preparando você para algo sobrenatural que Deus tem para a sua vida. Você não tinha entendido isso até agora. Porque enquanto nós estamos pensando, Deus me abandonou, olha o deserto que eu estou. E há pessoas que estão me ouvindo hoje aqui, quem sabe você está há 20 anos no deserto já. Você está há 20 anos nesse deserto de vida. Você está há tanto tempo pedindo algo que parece que não vai acontecer. E Deus simplesmente está preparando você. Preparando através de todas essas aflições. Seja no caráter formativo, seja no caráter corretivo. Ou até na prevenção. Para levar você até o ponto onde Ele sabe que você estará preparado para cumprir o grande propósito que Ele tem. E então sim você vai entender que todas as coisas agem para o bem. Todas as coisas contribuem para o teu bem, porque no final é você que vai estar lá. É Deus colocando você no patamar que Ele sempre sonhou para ti. Por isso que cada vez que a tua fé é provada, Deus está dando a chance de você, e você cantou isso, crescer um pouco mais,
cada vez que nós passamos por essas aflições, sabe, Paulo entendeu isso na sua vida, Davi compreendeu isso na sua vida, que os 8 anos que ele passou perseguido, que ele passou sofrendo, Deus estava preparando ele para ser um rei justo, para ser um rei mais amável, para ele entender o que é fugir, quando alguém viesse dizer para ele: eu tenho fugido. Foi por isso que ele conseguiu ver naqueles homens endividados e quebrados que chegaram numa caverna para ele, de que eles podiam ser um grande exército, porque ele parou de julgar apenas pela história momentânea de vida da pessoa. Algumas aflições que nós vivemos e que você está vivendo, está preparando você para ser mais humano com pessoas que estão ao teu redor, mais humanidade. E Deus não vai dar uma facilitadinha, porque tudo que você está vivendo agora é necessário para aquilo que vem. Eu sei que eu já contei essa ilustração, ou enfim, mas ela vai servir para alguém aqui. Muitas vezes essas aflições que nós reclamamos tanto, essas feridas que nós choramos tanto, são feridas medicinais. São feridas pequenas que aparecem, a gente corre para o médico e o médico descobre que tem uma coisa muito pior para acontecer, mas aquela pequena ferida. Pessoas que sofreram um acidente, quebrou um braço, foi lá, fez uma radiografia, fez alguns exames, o médico disse: esse exame está estranho, vou pedir mais alguns. Daqui a pouco descobriu um câncer no começo. Feridas medicinais. Pequenas coisas que acontecem na nossa vida, que você reclama tanto e pensa em abandonar tudo, e Deus só quer que você se aproxime um pouco mais, porque Ele quer te mostrar a verdade disso tudo. Tem coisas maiores que você nem imagina. É como um casulo que você entrou e está apertado. E se você já teve a oportunidade de ver quando a lagarta fez o casulo e ela já tornou-se borboleta, mas está ali dentro ainda, aflige o coração só de olhar, porque aquilo balança, e tu percebe de que é pequeno demais para o tamanho da borboleta que está ali, e a vontade é abrir, ajudar ela a sair. A gente olha, pegar uma giletezinha aqui, fazer um cortezinho no casulo, deixa voar a borboleta. Ela nunca vai voar, porque o que fortalece as asas dela é a dificuldade que ela está tendo dentro do casulo para romper ele. E quanto mais força ela faz, mais força ela vai tendo nas suas asas, para depois poder sustentar ela no voo. Se for cortado e tirado ela antes do tempo, ela nunca voa, nunca vai voar. Mas se ela permanecer o tempo todo ali, necessário, até que ela sozinha consiga rasgar aquilo, quando ela sair, ela vai esticar as suas asas, ela vai sentir o vento nelas, vai bater, e ela vai alçar fogo. Deus falou alguma coisa para você aí? Deus falou alguma coisa para você? Está difícil, você está se sentindo pressionada, presa. Meu Deus, eu estou me sentindo angustiado, não sei mais o que eu faço. Meu Deus, por que tu não abre esse casulo onde eu estou? Por que Deus não me ajuda? Por que a minha mãe não me ajuda? Por que não me vem? Por que meu marido não me ajuda? Por que isso, por que aquilo? Porque talvez seja um momento seu apenas, você e o teu casulo. Mas enquanto você está nesse sofrimento, Deus está fortalecendo você para começar um voo que vai te levar a alturas que você nunca imaginou voar. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda, para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church.
hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir. Seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.